Olá, amigos inscritos do canal Mentes Iberianas. Aqui quem está falando é o Marcelo Vilaça e gravando mais um vídeo aqui, porque alguns irmãos, de forma muito educada, vieram em nosso PV pelo WhatsApp. E aí eu resolvi gravar um segundo vídeo a respeito do mesmo tema e, posteriormente, eu vou gravar um terceiro vídeo tratando especialmente das figuras de linguagens, que também é estudado na disciplina chamada hermenêutica. E, baseado aqui no texto, a argumentação de alguns foi o seguinte: Vilaça, no texto, o fogo não pode ser juízo, porque ali, no evento do batismo, no Rio Jordão, onde quem batizava era João, por isso ele é conhecido como João o Batista, não tinha perdidos ali. Então, como não tinha perdidos ali, quem se batizava estava no contexto de salvo. E na vida do salvo, não pode chegar até ele o fogo do juízo, o fogo da ira. Ok, eu entendo a argumentação, mas como eu sempre vou me utilizar desse recurso, vamos para o texto, que o próprio texto responde por si só, e vamos analisar se de fato o texto está dizendo que só há um grupo ali, só há grupo de salvos ali, só há ali pessoas que se batizaram, ou será que o texto está nos informando que no mesmo local onde alguns se batizavam, outros estavam lá, mas não se batizavam, estavam lá de repente para rir, para zombar, ou para levar informações às autoridades judaicas. Vamos para o texto? Vem comigo. Então, como de costume, sabemos que a perícope começa aqui no capítulo 3, versículo 1. O assunto é a pregação de João Batista e ela vai se estender até o versículo de número 12. Eu até diminui um pouquinho a fonte para ver se cabe na tela toda a perícope, que aí eu não preciso estar movimentando tela e, de repente, atrapalhar o acompanhamento de vocês em relação ao texto e à análise se utilizando da hermenêutica. Então, percebam que o texto aqui está nos informando, deixa eu apagar aqui, no verso 5, esse vídeo eu prometo que não vai ser tão longo, ia ter com ele. Quem é esse ele aqui? Ele quem? João Batista, evidentemente. Ia ter com ele quem? João Batista. Jerusalém, tá? Então, pessoas da cidade de Jerusalém, pessoas da região da Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Então, era esse grupo aqui que vinha ter com João Batista para provavelmente ser batizado por ele. Versículo de número 6, olha o que diz. E eram por ele. Ele quem? João Batista. Já que ele é o batizador. No Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, de fato, a Bíblia diz que no Rio Jordão haviam pessoas que eram batizadas devido ao arrependimento que elas tinham, elas se arrependiam dos seus pecados, e aí João o Batista, de fato, as imergia na água, e aí estava trabalhando aqui o arrependimento dessas pessoas. Então, até aí, está perfeita a análise, está perfeita a observação, está perfeita a assertiva, a afirmação de que, de fato, haviam pessoas que vinham das mais diversas regiões até João Batista, e essas pessoas que confessavam os seus pecados
era por ele, João Batista, batizado. Mas o interessante é que o texto não para aí. O texto continua, afinal de contas, como eu já havia marcado, a perícope vai do verso 1 do capítulo 3 ao verso 12 do mesmo capítulo 3. Então, o texto não acaba aqui no versículo 6. O texto continua. E vamos ver o que o texto nos informa? E vendo ele, ele quem? João Batista. Tá certo? Muito dos fariseus e saduceus, tá certo? E João, então, ele viu muitos dos saduceus e dos fariseus que vinham ao seu batismo. O engraçado é que eles vinham, mas o texto não está nos informando que eles se batizavam. Dizia-lhes, ou seja, João, que é o ele aqui, dizia-lhes, ou seja, a eles. Eles quem? Plural, né? Fariseus e saduceus. Então, João estava dizendo a esse grupo aqui. Então, você perceba que até o versículo 6, pessoas se arrependiam e eram batizadas. Então, aqui está falando dois. Desculpe a letra, tá? Depois eu arrumo coisa melhor. Então, aqui até o verso 6, está falando de pessoas que se salvavam via batismo de João, o Batista. Só que do verso 7, não está falando de salvos. Pelo contrário, está falando de pessoas ou de grupos que estão sujeitos a quê? O texto está dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pergunta minha, você que está acompanhando conosco, o texto de Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12. O texto, ele está falando que os fariseus e saduceus estavam salvos? Não. Os salvos param aqui, ó. Então, a partir do versículo de número 7, pelo que a Bíblia está nos informando, havia um grupo de pessoas que estavam sujeitos a ira futura. Que ira futura é essa? Não é o julgamento? Não é o destino para aqueles que não têm a Cristo? Então, no batismo de João, tinham pessoas que se confessavam e eram batizadas, melhor dizendo, por João, e havia um outro grupo de pessoas que não tinham essa mesma crença, não tinham essa mesma fé. Muitos provavelmente zombavam, outros riam de João, mas estavam no mesmo ambiente. Assim é na igreja também. Dentro do templo, dentro desse espaço, há os salvos de fato e há os simpatizantes, que muitas vezes não estão nem aí com a mensagem, nem com as coisas de Deus. Avançando aqui para o verso 8. Então, produzir, né, é uma mensagem que João Batista está dando para fariseus e saduceus. Frutos dignos de quê? De arrependimento. Por quê? Porque eles não estavam arrependidos, eles não se batizavam, porque o batismo implicava como pré-requisito. O texto está dizendo, a Bíblia é fantástica por causa disso. Confissão de pecados. Aí João batizava. Estão entendendo até agora?
Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João está falando com quem? Com que grupo de pessoas? Fariseus e saduceus. E não presumais, verso 9, de vós, ó vós, temos por pai Abraão. Esse discurso estava na boca de quem? De quem? Saduceus e fariseus. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, já expliquei isso, Deus pode suscitar filhos a quem? Abraão, que também é uma outra, é um discurso que também estava na boca dos saduceus e dos fariseus e dos saduceus. Então perceba que o verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11 e o verso 12, cabe o fogo da ira, que é o lago de fogo. Por que eu sei que é o lago de fogo? Porque no verso 12, João diz que o fogo nunca se apagará. Então cabe perfeitamente, cabe de forma harmônica a compreensão de que ele vos batizará Jesus com o Espírito Santo, é uma verdade. Batizou aonde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma verdade, ele batizou. E fogo? É para quem esse fogo aqui? A princípio, foi uma mensagem para eles. Então esse fogo aqui também significa o quê? A ira futura. A condenação definitiva dos perdidos, daqueles que não têm a Cristo. Está vendo aqui, ó? Então, a argumentação de que no momento em que João Batista estava batizando as pessoas, então não é uma verdade que ali não existiam perdidos e aqueles que confessavam e se batizavam estavam na condição de salvos. Então, o verso 9, presumai vós mesmo dizendo, verso 10, também, agora está posto uma raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, vem ele de novo, é cortada e lançada no fogo. Mensagem de juízo. Porque ele introduziu a mensagem de juízo aqui, ó, em ira futura, no verso 7, que é justamente a partir do verso 7 que começa a mensagem de João para os que não têm a Cristo, que não receberam, que não se arrependeram. Então, o verso 11 está totalmente em harmonia com o contexto. E o versículo de número 10 também, o versículo de número 11, melhor dizendo, está em harmonia completa com o texto. E, evidentemente, o versículo de número 12 também está de forma harmônica com o texto, quando diz que esse fogo que João tinha na cabeça, ele não se apaga. Esse fogo não se apaga. Esse fogo não se apaga. Será lançado num fogo que não se apaga. E esses fogo aí, eles estão fazendo uma alusão à ira futura e ira futura. Por quê? Porque até o verso 6, João fala com pessoas que estão sendo salvas. A partir do 7 até o 12, a mensagem aqui é para os saduceus e para os fariseus. Então, mesmo Jesus, que batiza os salvos, iria batizar, melhor dizendo, o verbo aqui está no futuro, né? O mesmo Jesus que ia batizar com o Espírito Santo, está aqui, porque havia esse grupo aqui no evento batismo de João, é o mesmo Jesus que vai batizar ou mergulhar quem o rejeita no fogo, porque haviam pessoas ali, e o texto está sendo claro,
apontando para esse grupo aqui, majoritariamente, principalmente, mas com certeza haviam pessoas de outros povos que estavam circulando e também muitas vezes iam como curiosos para presenciar o que estava acontecendo. Bem, então essa é uma análise rápida desse texto aqui, e o mais importante é que os irmãos estão olhando o vídeo, assistindo o vídeo, e melhor ainda para nós, estão participando, estão deixando os seus comentários. Então, continue aí participando, deixando seus comentários, compartilhando. De repente você tem um amigo que é professor de escola dominical, de repente você tem um pastor que ama o estudo, ama o conhecimento. Então, vou deixar mais esse vídeo aqui para trocarmos informações concernentes às escrituras sagradas e saber, em determinado texto que é analisado, o que de fato o texto está querendo transmitir para nós. Então, Deus abençoe vocês, desde agora, para todo sempre.